no seu inconsciente. Então, provavelmente alguma situação aconteceu com relação a este casal aqui, que despertou um gatilho que você traz da infância também, tá? Essas cartas também têm esse sentido de coisas estourarem ou aflorarem agora, mas quem está sentindo e se ressentindo de tudo isso é a sua criança interior. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Então, se você tem o signo solar, o ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez essa mensagem ressoe com você. Lembrando que a tiragem é geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, só se conecte com aquilo que faz sentido para você neste momento. Se a leitura aparecer espelhada, você pode adaptar conforme a sua situação aí. Vamos lá, 10 cartas para Gêmeos. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo para você meu número de WhatsApp, caso você queira marcar uma leitura particular, tá certo? Então vamos lá. Fundo do deck. Carta do Sol. Que vem para Gêmeos na mesa. Olha, Gêmeos, eu vejo aqui uma questão de infantilidade num relacionamento, tá? Já saiu aqui o casal, príncipe de espadas com a princesa de espadas aqui. Pensamentos, atitudes infantis, tá? O tarô vem pedindo para você uma abertura emocional. É como se você tivesse que passar a limpo as questões emocionais, aquilo que talvez aconteça com você, ou como você recebe aquilo que acontece ao seu redor também, né? Porque às vezes parece que o bloqueio saiu aqui, a princesa de copas, é como se você levasse tudo muito pro lado pessoal, ou fosse uma pessoa muito sensível, que ficasse muito magoada, né? Eu falo da mágoa porque saiu a crueldade aqui no seu inconsciente. Uma pessoa que guarda muitas mágoas, parece assim que, de alguma maneira, você não tem tanta malícia para as questões aí da vida, né? Principalmente dos relacionamentos, e aí você acaba sofrendo bastante. Saiu aqui o 8 de paus, que é a carta da rapidez, mas que também me traz o sentido da infância, né? Esse arco-íris, esse colorido. Aqui fala sobre você ser ingênuo, ou acreditar, ou levar tudo muito ao pé da letra, né? A criança não tem a malícia, né? Então, às vezes, você falta um pouco desse tempero da malícia para que você não sofra tanto, né? Para que você se desapegue de algumas questões, para que você não leve tudo tão a ferro e a fogo, né? E vem aqui a carta da crueldade no seu íntimo, né? No seu lado emocional, intuitivo, no seu inconsciente. Então, provavelmente alguma situação aconteceu com relação a este casal aqui, que despertou um gatilho que você traz da infância também, tá? Essas cartas também têm esse sentido de coisas estourarem ou aflorarem agora, mas quem está sentindo e se ressentindo de tudo isso é a sua criança interior, tá? Vem aqui o eremita, né? O eremita vem no seu histórico, na história pregressa. Alguém que se afasta, alguém que se exclui, alguém que vive a solidão. Vem um convite aqui para que você revisite a sua infância, se você não foi uma criança solitária, uma criança talvez que se retirasse ou que fosse retirada, né, do convívio das outras crianças. Aqui me vem situações do tipo castigo, isolamento, sabe? Você vai ficar aí e não pode fazer tal coisa, não pode brincar, você tá de castigo. São coisas assim que vêm para que você olhe para sua infância, para que você relembre, porque
são marcas muito profundas em você. E aqui vem o sentido da felicidade, né? Daqui pra frente, é como se você buscasse a felicidade porque exatamente está te faltando ser feliz, né? Então, eu tô falando aqui com geminianos que tiveram uma infância difícil, ou que até tinham, de repente, o lado do prover, né? Que os pais ou a família tinham essa preocupação em prover, mas que faltou muito de desenvolver a inteligência emocional desta criança aqui, tá? Me vem a energia aqui do pendurado, dizendo que você está preso nesta rede do passado, né? É como se as suas questões aqui da infância te prendessem e sempre você se sentisse, de alguma maneira, rendido, né? O pendurado é aquele também que se sacrifica. Então, é como se a criança tivesse sido sacrificada e você, como adulto, também acaba buscando situações inconscientemente que te levam a esse sacrifício. Essas 3 cartas, elas dizem muito, porque ao seu redor, aqui a princesa de espadas, alguém que tem essa atitude de sair do cenário que não leva mais a lugar nenhum, né? A torre está caindo. Porém, tem uma interferência, né? E aqui fecha com o príncipe de espadas. Então, me parece que atualmente existe esta questão que está interferindo no seu relacionamento com o seu par. Se você é casado ou casada, ou se tem um namorado, tem algumas coisas que são gatilhos que a própria relação, de alguma maneira, esbarra, né, nesse gatilho, e aí as coisas vão por terra. Você acaba respondendo de uma maneira infantil e isso não traz a prosperidade que você espera dentro do seu relacionamento, tá? A prosperidade vem aqui pela carta do sol, né? Você queria ter o seu lugar ao sol, mas aqui parece que a criança está de castigo. Vamos ver o que mais para Gêmeos. O que o tarô fala sobre Gêmeos? Que interessante, né? Tinha saído aqui justo a princesa no bloqueio, né? A princesa que é par desse príncipe. Então, assim, aqui esse príncipe fala sobre idealizações, né? Ou então que é o seu fechamento, o seu príncipe encantado nesse relacionamento, né? E que tem a questão do sucesso. Então, vocês estão juntos não é à toa. Existe algo que se conversa, né? Aqui é a energia de um casal, né? O mesmo naipe. Existe o sucesso nesta relação, né? Mas vem a figura do feminino, que é a imperatriz. Aqui é uma questão bastante específica, tá? É como se as questões mal resolvidas que você tem na infância com a sua mãe estivessem interferindo no seu relacionamento, como saiu a carta da interferência aqui de novo com relação ao casal, tá? Questões que vêm da infância. Então, às vezes, esse seu par, o seu marido ou sua esposa, tem algumas atitudes que, em última instância, se assemelham com a sua mãe e te levam para esse lugar de reclusão, de afastamento. E aí parece que quebra o pau, né? Tem uma grande interferência nesse relacionamento e talvez seja algo que você pense, ela tá viajando, não tem nada a ver. Mas exige uma certa análise do quanto você está respondendo aí de forma inconsciente a tudo isso. O que mais para Gêmeos? Ó, dor. Então, existe uma dor aí que é latente, né? Uma dor que mora dentro de você. O príncipe de paus é aquele que, de alguma maneira, por uma atitude voraz, intempestiva, pode trazer esse gatilho da dor, né? E aqui a carta do ajustamento pede que esta questão seja levada em consideração, que seja ponderada. Então, assim, junta a fome e a vontade de comer. Uma pessoa que de um lado é muito sensível e a outra pessoa que às vezes perde a paciência e explode, né?
E aí esta pessoa que é sensível parece que acaba voltando, regredindo à infância, ficando de castigo. E pode ser que este cara que tem um comportamento meio explosivo, às vezes impaciente, lembre em alguma instância aí a sua mãe, tá? Veja se não tá invertido também, pode ser a mãe ou o pai. Mas acaba sendo mais do mesmo, né? Vem essa energia de farinha do mesmo saco. Então, aquilo que você, de repente, saiu de casa para não viver mais com relação aos seus pais, você está vivendo agora no seu casamento ou no seu relacionamento, né? Pode ser um namoro também. O que mais, gêmeos? Ó, torre caindo. Disputa. Então, as coisas realmente não vão bem, né? Porque a torre caindo é a desconstrução. Não adianta idealizar que vou mudar de pessoa e o problema não vai mais aparecer. Né? Se o problema está em você, se você viver esse problema e está mal resolvido, não adianta você mudar de par, porque sempre que você mudar, o problema vai com você, vai junto de você, né? A luxúria fala, o emocional aqui que guarda muitas mágoas, guarda muitas... É como se fosse uma represa, né? Tem uma represa, sentimentos que estão represados aí. E vem a carta da disputa. Então, falando do antagonismo desse casal. Como eu falei, não adianta só trocar a peça. Né? Não adianta falar, eu vou trocar de marido, vou trocar de mulher. Porque a questão, esse conflito é interno. Uma questão dentro de você, gêmeos. O que mais que a gente vê aqui no tarô? Olha, a estrela, né? Aqui é o buscar, aqui é o ideal versus o real. Então, a criança também idealiza bastante, né? Então, a carta da buscadora é uma carta muito bonita que fala sobre cada estrela virar um diamante, né? Mas, aqui para você concretizar os seus ideais, você também tem que se melhorar como pessoa, né? Você também tem que se conhecer. Então, se você quer ter o seu ideal é ter uma vida melhor, uma vida em paz, você precisa idealizar, mas precisa idealizar no primeiro momento, mas precisa realizar isso, né? Trazer aqui para o plano concreto, não só ficar nas intenções. E, de novo, agora sai o par, né? Que é o imperador. Então, a gente tinha aqui a figura da imperatriz, ó. E aqui sai o imperador. Eu tinha falado com relação à sua mãe, mas também pode ser com relação ao pai. Ou então você pode levar consigo esse sentido de o que os seus pais viveram no casamento deles. Veja se você não está reproduzindo. Tá? A carta do ganho fala sobre o tá ruim, mas tá bom. Né? Toda vez que a gente se coloca numa situação difícil e permanece nessa situação difícil sem conseguir furar a bolha, né? Que é ter uma elevação da consciência com relação ao conflito, a gente acaba tendo ganhos secundários ali, né? Você acaba ficando naquela situação mais do mesmo e você reclama, mas ao mesmo tempo se beneficia de algo que te falta, né? Então, eu tenho medo de ficar sozinha, por isso eu fico nesse relacionamento, né? Então, existe um ganho secundário aí que tenho medo de ficar sozinha. Então, tá ruim, mas tá bom, né? Então, veja se você não tá se movendo pelo medo, pelo tá ruim, mas tá bom. Porque muitas situações, muitas relações acabam seguindo essa cartilha. Ó, medo do fracasso. Então, existe aqui um grande medo de separação. Energia do domínio. Como eu já tinha falado aqui, né? E saiu a questão de conflito também. Aqui, ó, a carta da disputa, né? Essas cartas são muito parecidas. Então, acaba tendo esse domínio, essas discussões bobas também, cuidado de, porque você tem razão, ou você não quer abrir mão, né, não quer assumir algum erro que você cometeu e ficar esse cabo de guerra, né? Quem é culpado, quem tem razão, isso não leva a nada, né? Aqui fala sobre o fracasso, não é por aí que você deve seguir, tá? De novo, o enfrentamento, né? A princesa de paus é aquela que responde ao ditado, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque aqui fala do poder de realização, mas você tem o grande tigre, aqui é o lado inconsciente. Essas questões do inconsciente você acaba levando consigo, né? Mas você tem que lutar
Você tem que ser mais forte do que essas questões, né? Conhecer aquilo que, de repente, é o que te aprisiona ou te coloca em situações difíceis. O que mais para Gêmeos nesse momento? Ó, a morte, que é o ceifador. Aqui fala, precisa cortar esses vínculos com o passado. Aqui a gente tá falando basicamente, né? Agora eu vou falar como consteladora, das lealdades invisíveis, né? Então, existe um amor cego aí dentro do seu sistema familiar, de, ao mesmo tempo, viver como gato e rato, né? Amo e odeio, mas não consigo ficar longe. Uma lealdade do tipo, minha mãe passou por isso, ela aguentou e agora eu também vou passar, tá? Tudo isso que eu tô falando é algo inconsciente. Isso precisa ser cortado, ressignificado, tá? A carta da mudança fala, a mudança só virá depois de uma atitude concreta, né? De uma tomada de consciência e de uma finalização, né? Desse tipo de amor doentio e desse padrão que acaba sendo nocivo. Daí sim, ó, a carta da vitória. A vitória é ter o equilíbrio, é ter a vida próspera, né? É ajustar os ponteiros da relação e você viver de uma forma mais livre, né? Não presa ao passado, porque aqui esse esqueleto, ele é preso ao passado, né? Essas linhas o conectam aquilo que sempre existiu. Então aqui, se você viveu esse padrão, você tem que romper o padrão, né? A quebra do padrão vai trazer uma nova consciência e estabelecimento de um novo padrão que é muito mais benéfico para todos, né? Principalmente para você. Então, são esses os conselhos para Gêmeos. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.